Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown, o vosso podcast sobre tecnologia e negócios em português. Este episódio vamos falar sobre um contrato de 1,5 mil milhões de dólares que foi rejeitado e porquê e quem é que era esta pessoa, que não é um jogador de futebol, deixo aqui, mas se calhar se têm ouvido os episódios anteriores vão saber de que é que eu estou a falar. Mas pronto, contar um bocadinho a história dos movimentos que tem havido nessa indústria, que vão ter de ouvir para descobrir. Depois uma série de notícias no final e vamos falar também muito sobre a Apple e como é que eu veria a estratégia deles da AI a funcionar, quais é que são as luzes que eles já deram e que podem indicar que eles estão a seguir uma estratégia, mas que eu acho que deviam ser muito mais agressivos. Mas pronto, estes temas todos e mais, se quiserem ouvir os episódios anteriores para perceber o que é que estamos aqui a falar também, estão à vontade. Não se esqueçam de experimentar o Feta, está aí, é free forever, e entretanto também implementamos uma série de features da AI para vos ajudar a escrever melhor os blog posts. Portanto, já têm aí ideias de coisas que queiram dizer, não é sobre tecnologia, sobre qualquer tema. Se querem ter um blog sobre comida, acho que é um ótimo sítio para o começarem. Experimentem, feta.blog, vou deixar aí o link também na descrição. É free forever, vou deixar aí um link de desconto também para o plano Pro, se quiserem. O plano Pro, no fundo, dá-vos acesso a uma série de features extra, AI ilimitado e domínio custom, ou seja, se tiverem um domínio podem utilizá-lo, não precisam de usar o subdomínio do Feta. E para acabar assim os pedidos, era subscreverem, deixarem feedback, deixarem as estrelinhas. Acho, e aqui sem grande compromisso, que para a semana vamos ter um episódio diferente, um episódio especial. Ainda estou a alinhar as coisas, mas acho que vai ser isso. Portanto, para a semana, seja de dia 6 mais 7, dia 13 de agosto, se não me engano, se não tiver a fazer mal as contas, mas pronto, há de ser aí. Talvez com vídeo também, portanto já estão mais ou menos a prever o que é que vai acontecer. E é isso, vamos para o episódio. Vamos começar com um update sobre as AI Talent Wars. Já temos vindo a falar sobre este episódio, sobre este tema, aliás, nos episódios anteriores, e uma das coisas que tem acontecido é uma corrida a cientistas e a researchers que trabalham em AI, porque, na verdade, o que eles perceberam foi que, por um lado, é preciso acesso a data centers e GPUs e etc, mas que o mais difícil de obter, ou seja, este lado mais de hardware, é uma questão de dinheiro e uma questão de tempo, até as empresas conseguirem produzir, neste caso empresas, a Nvidia, conseguir produzir a quantidade de chips necessária, mas que mais importante do que isso e que provavelmente dinheiro não compra, e é o que se tem visto, é exatamente o talento. Portanto, as pessoas, os desenvolvedores, as pessoas que têm trabalhado nestes departamentos, e é isso que se tem visto que tem valido muito dinheiro, muito mais do que os fundamentals do negócio, digamos assim. Isto é, a OpenAI consegue levantar bilhões de dólares em investimento exatamente porque tem uma equipa muito boa a trabalhar e a desenvolver, e porque foram os pioneiros e, portanto, conseguem estar mais ou menos à frente daquilo que é o desenvolvimento de modelos. E nesta última semana que passou, o Mark Zuckerberg continuou a ir às compras para a sua Super Intelligence Team e foi atrás de uma pessoa que se chama Andrew Tullock, que é um cientista / researcher, que é a mesma coisa mas em inglês, developer, etc., australiano, que estudou em Sydney e depois veio trabalhar para a Meta, portanto para a Facebook AI Research Group, antes de ir depois tirar o seu, digamos, mestrado, e lá ele chegou a um cargo que era altíssimo, que era um Distinguished Engineer, que é um dos melhores cargos que se pode ter na Meta,
E entretanto, essa pessoa depois, a seguir a trabalhar na Meta durante alguns anos, acabou por ir trabalhar para a OpenAI. Mas isto tem aqui uns turns. Portanto, ele em 2016 entrou no Facebook e estava lá a trabalhar. Os fundadores da OpenAI quiseram ir buscá-lo. Portanto, ele já era uma estrela na altura. Passados 10 anos continua a ser uma estrela. Os fundadores da OpenAI quiseram ir buscá-los. E há uma carta de um dos presidentes, um dos fundadores, que era o Greg Brockman, para o Elon Musk, que na altura ainda fazia parte da OpenAI, a dizer que deviam ir buscar o Tulloch, porque ele era uma estrela e ia ajudá-los muito no desenvolvimento dos modelos. Portanto, isto em 2016, ou seja, na altura em que estava prestes a sair o paper da Google do Attention is All You Need, em que eles falaram da arquitetura Transformer, que basicamente mudou tudo, não é? O BERT. Mas ele na altura já estava a receber $800 mil por ano no Facebook, e a OpenAI só conseguia pagar, ou pelo menos era aquilo que estava estipulado, $175 mil de salário anual e depois 125 mil de bónus. Ou seja, 300 mil, digamos assim. Portanto, era um pay cut bastante duro se ele saísse da OpenAI da Meta para a OpenAI, e foi exatamente isso que aconteceu. Ele não saiu, mas depois acabou por sair em 2020, ou em 2023, não é 2020, 2023, já depois de, portanto, ChatGPT estar mega viral e já ser uma OpenAI já ser uma empresa com uma avaliação muito mais alta. Entretanto, esta pessoa, Andrew Tulloch, acabou por sair da OpenAI há cerca de 6 meses, mais ou menos, no final do ano passado, e foi acompanhar uma outra pessoa que também saiu da OpenAI, que era a Mira Murati, que foi a CTO da OpenAI durante alguns anos. E esta Mira Murati foi criar uma empresa que se chama Thinking Machines Lab, e cujos colaboradores foram todos poached pelo Mark Zuckerberg para irem trabalhar para a Super Intelligence Team, e nenhum deles foi. Portanto, recusaram todos. Isto mostra, provavelmente eles estão bastante satisfeitos com o trabalho que têm na Thinking Machines. 2, devem acreditar que as condições que eles iriam ter na Meta, que são absurdas, já vou dizer quais é que são, principalmente para este Andrew Tulloch, porque ele é co-founder da Thinking Machines. Eles acreditam que se calhar a Thinking Machines e o trabalho que eles estão a desenvolver que vai ser muito mais valioso, e portanto as ações provavelmente que eles têm na Thinking Machines vai ser muito mais valioso do que as ações que eles iriam ter na Meta. Teoricamente e alegadamente, e pronto, isto é tudo sempre um diz que disse, mas supostamente a compensation package para este Andrew Tulloch eram $1.000 milhões, portanto $1 bilhão, durante 6 anos. Isto parece mesmo um contrato de jogador de futebol ou de basquete, não é? $1.000 milhões, não só pelos valores, mas por este negócio de X anos e etc. $1.000 milhões durante 6 anos, e depois com stocks e bónus podia chegar aos $1.5 milhões, portanto 1.5 billion durante 6 anos. Isto, fazendo aqui umas contas rápidas, dá por ano cerca de 250 milhões, ou seja, é basicamente mais, ou está dentro da escala do que o Cristiano Ronaldo recebe na Arábia Saudita, isto por um researcher de AI. Isto mostra o quê? Mostra que provavelmente a oportunidade de negócio que vai existir se estas empresas conseguirem chegar ao que eles envisionam como sendo a AGI é infinito. Ou seja, se eu estou disposto a pagar por uma pessoa, ou seja, a correr o risco de contratar uma pessoa durante 6 anos e oferecer-lhe $1.5 milhões, significa que esta pessoa me vai desbloquear muito mais dinheiro do que isto, não é? E, para além disso, o facto de eles estarem todos atrás uns dos outros e de andarem a atacar entre aspas, mas a ir buscar pessoas aos outros laboratórios, significa que eles veem isto provavelmente mesmo como uma corrida em que o primeiro a chegar é o que vai ganhar. Ou seja, se a Meta agora com esta Super Intelligence Team conseguir efetivamente chegar a um AGI ou qualquer coisa que seja transformacionalmente melhor do que nós temos agora no GPT e na Anthropic, etc.,
que provavelmente vai haver uma oportunidade de negócio gigantesca. Pronto, da OpenAI saíram cerca de 10 pessoas, da Thinking Machine saíram 0, da Anthropic eles também foram lá buscar uma série de pessoas, mas acho que só saíram 2, o que significa que as pessoas estão mais satisfeitas provavelmente na Anthropic e na Thinking Machines Lab do que propriamente na OpenAI, porque as ofertas eram mais ou menos iguais, tirando esta aqui do Andrew Tullock, mas porque supostamente era uma super estrela, e que pronto, não sei, acho que deve ter um sentido de missão gigantesco. Esta Thinking Machines propôs, eles ainda não têm produto nenhum, conseguiram levantar 2 bilhões sem nada, ou seja, só com o facto de terem uma equipa brilhante, e era isso que eu estava a falar no início, ou seja, estas equipas valem este dinheiro, valem o risco de pagar este dinheiro por elas, mas supostamente eles estão a desenvolver sistemas de AI que são mais compreendidos, ou seja, que se percebe melhor o que é que eles estão a fazer e, portanto, que sendo mais compreendidos possam ser mais customizáveis e mais capazes em algumas áreas mais específicas, ou seja, conseguir customizá-lo para medicina, por exemplo, ou indústria ou qualquer coisa, e é esta a promessa deste grupo. Uma coisa também interessante é que esta Thinking Machines Lab foi fundada pela Mira Murati, portanto, que era a CTO da OpenAI, e que serviu durante ali uns meses ou umas semanas como CEO quando o Sam Altman foi expulso da OpenAI. Mas ela saiu e levou com ela alguns colaboradores da OpenAI, principalmente os que faziam parte do Post-Training Group, ou seja, os colaboradores que faziam parte do departamento que fazia com que os modelos mais raw, digamos assim, interagissem bem com os humanos. No fundo, o grupo que montou o ChatGPT por cima dos modelos GPT. Isto faz sentido face à missão dela, ou seja, ela provavelmente quer pegar nestes modelos e torná-los mais humanos, mas eu vejo aqui um gap de, se calhar falta-lhe um bocadinho de conhecimento fundamental sobre aquelas áreas, mas não sei, eles provavelmente conseguiram colmatar isto de alguma forma, ou estão a usar modelos open source e depois construir por cima deles, qualquer coisa do género. Há outro fundador da OpenAI, ou ex-fundador da OpenAI, que é o Ilya Sutskever, que também saiu da OpenAI há uns meses, e que, por acaso não sei se foi há uns meses ou foi há uns anos, acho que foi há uns anos. Deixem-me só confirmar. Não, foi o ano passado, exatamente. E é uma empresa que se chama Safe Super Intelligence, ou SSI, e esta empresa, portanto, foi fundada por outro cofundador da OpenAI. O objetivo também é colmatar os riscos, digamos assim, de criar modelos AI que não se compreende o que é que eles fazem, mas a abordagem dele foi bastante diferente. Ele não quis não quis roubar pessoas à OpenAI, ou seja, não levou muita gente com ele, e foi buscar researchers que não eram conhecidos, ou seja, não foi buscar estas superestrelas porque ele sabia que estas superestrelas iam ser completamente assediadas por outros laboratórios, por outras empresas, e o objetivo dele é, eu vou buscar pessoas capazes, digamos, no papel, e que depois eu consigo moldá-las para fazer aquilo que eu quero fazer, e é esta a abordagem deles. E acho que os próprios colaboradores nem sequer são encorajados a colocar a sua experiência no LinkedIn e assim, e, portanto ninguém os conhece, ninguém os vai tentar atacar. No entanto, a Meta, no início deste ano, tentou comprar a Safe Super Intelligence, e o Sutskever disse que não há valores, não há nada, mas basicamente eles andam aqui às compras e querem investir, ou seja, o Mark Zuckerberg claramente vê que isto é o futuro e, portanto, é por aqui que vai ter de ir. Próximo tema. Já que estamos a falar da AI, vamos falar de quem está a ficar para trás, que é exatamente a Apple. Está a ficar para trás em AI, mas por acaso teve um ótimo quarter em termos de resultados. Eles tiveram 94 mil milhões de dólares de revenue, e se formos comparar com o ano anterior houve um aumento de 10%. Tiveram crescimento em basicamente todos os produtos, ou seja,
quer dizer, não foi em todos, mas o crescimento dos produtos que cresceram foi maior do que aqueles que cresceram, e isto deu, em termos de produtos, um crescimento de 8% face ao ano anterior, e nos serviços um crescimento de 13% face ao ano anterior. Porquê que estes números são importantes? Já vamos chegar lá. Em produtos foram 67 mil milhões de dólares dos 94, e em serviços foram 27,4 mil milhões de dólares. 27,4 mil milhões de dólares num quarter, ou seja, significa que, se assumirmos que isto é mais ou menos igual durante o ano todo, eles acabam por ter 100 e poucos mil milhões de dólares num ano. Isto significa também que os 20 mil milhões de dólares que a Google paga anualmente para ser o motor de pesquisa default da Apple, entra aqui como sendo um quinto do seu revenue de serviços, e portanto 20% do seu revenue de serviços está ligado ao facto de eles serem a Google ser o motor de pesquisa default da Apple. Porquê que eu estou a falar disto? Estou a falar disto porque, teoricamente, a Apple está a ficar para trás no que toca a AI. O que é certo é que saiu esta semana uma notícia a falar de uma equipa que não se sabia que existia, ou que é relativamente nova, que se chama Answers Knowledge and Information Team, portanto AKI ou AKI, e que é uma equipa que tem como missão construir uma versão, entre aspas, mais simplificada do que é um ChatGPT para para substituir a função do ChatGPT na Siri neste momento. Basicamente, se nós tentarmos perguntar alguma coisa à Siri que não seja do seu conhecimento, que é bastante parco, e portanto ela não sabe muitas coisas, o que ela nos pergunta é: ok, queres que eu use o ChatGPT para responder a esta questão, ou então, em alternativa, faz uma pesquisa no Google com aquilo que foi questionado. Portanto, é uma das duas opções. E o que esta equipa pretende fazer é exatamente desenvolver um modelo que supostamente corra on-device, mas que faça crawl de informação da internet para responder a perguntas relativamente simples sobre cultura geral ou sobre temas que sejam acessíveis ou que estejam acessíveis na internet. Portanto, no fundo, é exatamente isso que eu estava a dizer, é substituir o ChatGPT, que faz queries relativamente simples, ou seja, eu não lhe vou poder passar um problema matemático ou pedir-lhe para me ajudar a escrever um artigo, porque isso não é o foco da Siri e de usar este conhecimento externo na Siri. Isso vai ter, não sei, uma plataforma à parte, ou não, ou se calhar o ChatGPT e o Claude, etc., vão continuar a ter o seu papel aqui. Mas para o sistema de assistente virtual do iPhone ser só e portanto não estar de repente a fazer pedidos ao ChatGPT, que depois a Siri já nem sabe, não consegue atuar por cima dessa informação, ou seja, se ele fizer uma follow-up question, ela não sabe o que é que o ChatGPT disse e portanto não vai saber responder, nem vai saber conduzir melhor essa resposta, e eles vão desenvolver então esse modelo, ou é esse o objetivo. Teoricamente há uma versão alfa, algures ainda privada, de uma aplicação que faz isso, portanto eles devem estar a testar internamente, mas depois o objetivo é estar integrado na Siri. Isto é irrelevante porque é um dos primeiros moves que a Apple dá, pelo menos assim mais ou menos público, de que está a investir em criar os seus próprios modelos, ou pelo menos criar os seus próprios produtos de AI. Isto porque até agora tinham uma integração com o ChatGPT, ouviu-se falar que poderiam estar, ou neste caso como a Google vai ter ou pode ter de ser obrigada a parar de pagar a Apple, e eles vão deixar de ter a obrigatoriedade de ter a Google como motor de pesquisa default, e portanto podem utilizar um Perplexity ou qualquer coisa, e também se falou nisso, ou seja, a Perplexity estar a ser, ou passar a ser, um dos motores de pesquisa default da Apple. Isto porque os próprios executives da Apple acreditam que a AI Search é o futuro, ou seja, a pesquisa como nós a conhecemos ao dia 2, que ao dia 2 já é muito AI, mas a pesquisa normal de uma lista de links azuis no Google, isso vai morrer, é certo, e toda a gente acredita nisso, mesmo a malta da Apple, que parece não estar a atuar muito sobre isto. Mas
eles nunca se mostraram, ou pelo menos nunca foi público um esforço de criar esses modelos. Eles nunca quiseram investir muito por aí, sempre assumiram que iam fazer parcerias ou assim. Eu acho é que, estando nesta posição em que, ok, conseguiram crescer, portanto as pessoas continuaram a comprar iPhones e Macs, que foram os produtos principais que compraram, e os serviços. Portanto, as pessoas estão a continuar a acreditar na Apple e a dar-lhe o voto de confiança com o seu dinheiro. Faz todo o sentido que eles agora usem esse dinheiro de duas formas, que é research and development interno para criarem estes produtos, criarem até modelos, e na minha opinião estes modelos não precisam de ser super potentes em termos de reasoning e capacidade de ganhar medalhas nas Olimpíadas de Matemática, porque 99,9% dos use cases vai ser timers, vai ser chamadas, vai ser responder a mensagens, vai ser responder a fun facts engraçados que as pessoas vão querer saber, e portanto não precisa de ser um modelo super avançado, capaz de saber programar e etc, porque não é isso que as pessoas fazem no telemóvel. As pessoas só querem ter uma interface que seja melhor do que a Siri, e que seja uma interface de chat mais capaz do que a Siri. E portanto faz sentido que eles tentem desenvolver os seus próprios modelos, ou seja, pegar em modelos open source, tentar alinhá-los de certa forma, ou tentar melhorá-los de alguma forma. Eu sei que já se viu, as guerras aqui em AI estão muito fortes, e estas pessoas têm trabalho garantido, e portanto não deve ser fácil criar um grupo que consiga evoluir estes modelos, mas a Apple é uma das maiores empresas dos Estados Unidos e do mundo, e portanto não tem razão para não tentar pelo menos fazer este move. Porque é que eu comecei por falar da receita? Não só para justificar isto, mas também porque a Apple tem tanto dinheiro em caixa que podia comprar uma empresa de AI e integrá-la dentro das suas operações. Isto foi basicamente isto que ela fez com a Siri. A Siri era uma startup que foi comprada pela Apple, e se pensarmos bem, a Apple foi das primeiras empresas no mundo a ter um assistente virtual, porque aquilo já vem para aí desde 2015, só que depois desinvestiram, provavelmente porque a tecnologia não estava pronta, e eles não quiseram ou não tentaram desenvolver nova tecnologia para aquilo, ou pelo menos não a um ponto suficiente para criarem breakthroughs no que estava por trás da Siri. E portanto faz todo o sentido eles terem aquele dinheiro todo em caixa, investirem em comprar uma destas pequenas startups, talvez a da Miri Murati, por exemplo, ou da Safe Super Intelligence, porque claramente o que eles vão estar ali a comprar é o acesso. Se já tiverem modelos fixe, se não tiverem, estão a comprar uma equipa de desenvolvedores com provas dadas, de researchers, de malta de investigadores que trabalham em AI, com provas dadas, e que vão conseguir criar alguma coisa e trazer alguma coisa para o mundo. Eu acho que há um fit perfeito ou haveria um fit perfeito, por exemplo, entre a Anthropic e a Apple, porque parece-me que terem valores mais ou menos alinhados, ou entre até esta Thinking Machines e a Apple. Primeiro porque é uma empresa que se calhar a Apple conseguiria comprar. A Anthropic pode ser um bocadinho mais complicado, porque ela já vale 170 milhões, acho eu, ou milhões não, bilhões. Mas esta Thinking Machines levantou 2 bi, ok, se calhar vale 10, vale 20, mesmo que valha 20, a Apple tem dinheiro em caixa suficiente para comprar isto num quarter, portanto acho que não há ou vá, em meio ano se calhar, ou seja, não é preciso ser uma decisão muito ponderada, claro que é sempre, não, aliás num quarter estava aqui a ver, net profit foram 23,4 mil milhões de dólares, o que é completamente absurdo em 3 meses, mas é isso, ou seja, é possível eles comprar, e seria uma estratégia fantástica eles comprarem esta equipa. Se já vierem com modelos fixos conseguem integrar, se não vierem acabam por comprar um departamento de AI que vai não só garantir que os produtos deles não ficam para trás, como esse departamento ter autonomia para construir novos modelos e portanto para entrar num novo mercado que a Apple na verdade não tem muito, que é digamos um B2B. Eles vendem iPhones, Macs e serviços para esses iPhones e para esses Macs. Falou-se de um certo push em produtividade, ou seja, eles terem uma coisa semelhante ao que é um Google Workspace, com uma spreadsheet, com o Pages e com o Keynote, mas isso também ficou ali um bocado em águas de bacalhau, o que seria ótimo, porque eles já têm a distribuição. Muitas das empresas trabalham só com Macs e, portanto,
era uma questão de encaixar isso tudo e de encaminhar essas pessoas para o seu workspace e de fazer uma série de contratos com empresas grandes. E se tivessem ainda aliado a isto um bocadinho a estratégia da Microsoft, que comprou, entre aspas, a OpenAI, acesso a estes modelos e pudessem disponibilizá-los via APIs ou via uma plataforma qualquer, eu acho que era uma estratégia vitoriosa. Não sei não sei o que é que está a impedir de os fazer tomar este passo. Talvez queiram limpar primeiro as ações de antitrust que tenham para não... seja, para não ativar mais alertas vermelhos lá no DOJ de anticompetição. Talvez seja isso, ou seja, limpar um bocadinho a sua imagem antes de ir atrás destas empresas, mas é que, como se viu, eles acreditam todos que isto é uma corrida e, portanto, a Apple também nunca foi atrás destas histórias de corridas e de serem os primeiros. Mas de qualquer forma, acho que pode faltar aqui alguma inovação e algum guidance em termos de management para desenvolverem aquilo que é de facto relevante. Ou seja, o Apple Intelligence foi apresentado como sendo demasiado broad, mas antes disso eles se calhar tinham de ter só um modelo capaz de responder a perguntas, por exemplo, antes de avançarem para um modelo capaz de controlar o telemóvel, não é? E portanto, se calhar esta opção de vamos comprar uma empresa, integrar a equipa, construir modelos, faz muito mais sentido e deveria ser por aí que a Apple devia ir. Entretanto, também houve bastantes leaks do iPhone 17, eu vou ver se encontro aqui imagens para vos deixar na descrição, se quiserem ver. Vai haver um iPhone 17 Air, depois quando saírem os iPhones também faço comentário, mas basicamente vão sair em setembro. Se vocês estiverem a pensar em comprar um iPhone agora, esperem até setembro, porque podem comprar um novo, se calhar pelo mesmo preço, ou se calhar um bocadinho mais caro por causa das tarifas, mas mais ou menos pelo mesmo preço de que está agora o topo de gama. Ou seja, a minha recomendação, não comprem agora, esperem que o iPhone normalmente sai sempre no início de setembro. Na pior das hipóteses sairá no início de outubro, mas pronto, são 2 meses que têm de esperar até sair o novo iPhone. Mas pronto, houve leaks, vai haver um Pro, vai haver um cor de laranja, pelos vistos, do Pro, e entretanto também vai sair um relógio novo. Portanto, mesma coisa, se tiverem a pensar em comprar um relógio, esperem até sair o próximo. Não só porque o próximo pode ter alguma feature que vocês queiram muito, ou simplesmente porque os outros eventualmente podem descer de preço e vai haver stock offs e etc, e vou conseguir comprar aquele telemóvel se calhar a um preço relativamente mais barato. Se bem que a Apple é muito boa a limpar stock antigo, mas as lojas vão ter sempre, e portanto estejam com atenção a isso. Vamos agora a mais temas. Lembrei-me disto depois de gravar o episódio, portanto fica aqui a meio um bocadinho órfão, mas há um modelo que foi lançado agora nos últimos dias que se chama Horizon Alpha, entretanto já saiu o Horizon Beta, que está disponível num site que se chama openrouter.ai e que alegadamente, ou que se estima, que se pensa que seja o GPT-5, portanto o novo Foundation Model da OpenAI que eles andam a desenvolver há uns anos já. O 4 e o 4O são baseados no mesmo, que é o 4, não é? O O é simplesmente por ser multimodal, e agora teoricamente vem o GPT-5 que é mais capaz e que provavelmente vai alimentar toda uma nova família de modelos, quer seja de reasoning e etc, porque todos estes são baseados no GPT-4, que é o modelo base, digamos assim. Portanto, este GPT-5 ainda não está disponível como GPT-5, mas é um bocadinho o modus operandi da OpenAI lançar estes modelos undercover e para além de ele ser muito capaz, ou seja, a velocidade é muito maior do que o GPT-4, tem um contexto maior, o modelo é melhor, está a ter resultados ótimos nos benchmarks. Por enquanto está gratuito, portanto se vocês quiserem testar e eu até construir alguma coisa, portanto isto é para os builders que ouvem este podcast, se quiserem construir alguma coisa usando o modelo mais state of the art possível da OpenAI, que supostamente é, mas não se sabe, mas pronto, vamos acreditar que sim, mas mesmo que não seja, é um modelo muito bom, ele está gratuito. O único caveat é que o desenvolvedor, quem quer que ele seja, captura ou guarda todas as prompts que são dadas ao modelo para o conseguir desenvolver melhor, mas pronto, acho que
seria algo que também já se estava à espera, mesmo usando as APIs dos outros modelos, acho que eles também teriam acesso a isso. Mas pronto, se não estiverem a construir nada que seja super security, ou seja, que não precisem de uma segurança super elevada, se calhar vale a pena espreitar este modelo, porque ele é, para além de ser muito mais rápido, é muito melhor. Vou deixar os links na descrição. Vamos voltar ao episódio normal. Ora, estava eu aqui a editar o episódio quando abro o Twitter e vejo um tweet do Sam Altman a dizer que a OpenAI lançou os modelos open source. Pronto, isto ainda vai a tempo de caber neste episódio, já não vai ali no seguimento, vai ser gravado depois, tal como a outra parte que tinha gravado, mas este aqui acho que é super relevante e portanto não podia esperar até à próxima semana. Vou tentar fazer aqui um apanhado e depois, se achar que é preciso, faço um comentário maior, digamos assim, no próximo episódio. Mas basicamente eles lançaram 2 modelos open source. O que é que significa open source? Nós vamos ter acesso ao código que está por trás do modelo, ou seja, aos parâmetros, aos pesos, à arquitetura dos modelos. E neste caso, este modelo tem 120 mil milhões de parâmetros, quer dizer, são 2, portanto há um que tem 120 mil milhões de parâmetros e um que tem 20 mil milhões de parâmetros. O de 120 mil milhões de parâmetros consegue correr localmente num computador relativamente potente. O de 20 mil milhões de parâmetros, ele diz que consegue correr num telemóvel. Como é que eles comparam com os modelos normais, digamos assim, da OpenAI? O de 120 mil, portanto, o grande, que é o GPT-OS, Open Source, não sei, software deve ser, se calhar, é comparável ao 4 Mini. E porquê ao 4 Mini e não aos outros modelos mais simples, ao 4O, por exemplo? Porque este modelo, para além de ser open source, tem reasoning, consegue, portanto, fazer aquela questão toda do chain of thought, ou seja, pensar e depois dar uma resposta, consegue usar ferramentas como correr código Python, portanto, gerá-lo e correr, ou fazer web search, ou seja, tem comportamento agêntico, digamos assim. É possível utilizar este modelo sem mais nenhum apetrecho fora disso, para criar agentes relativamente simples, mas pelo menos alguns destes agentes, o que vai ser super útil para quem está a construir com os modelos da OpenAI e vai poder saltar para estes modelos open source. E para além disso, tem licença comercial, ou seja, a licença que eles lançaram permite uso comercial sem, digamos, royalties para a OpenAI. Alguns comentários aqui que estive a pensar relativamente rápido sobre isto. Primeiro, porque é que eles lançaram em agosto? Eu acho que eles lançam em agosto porque está menos gente a trabalhar e, portanto, não vão ter uma adoção tão grande, vão poder corrigir alguma coisa, se bem que, estando open source, o modelo está once in the internet, forever in the internet, não é? Mas, de qualquer forma, se for preciso alterar alguma coisa, tem menos gente do que se fosse em setembro ou em outubro, em que havia mais gente a trabalhar. Parece-me a mim, se calhar foi só quando estava pronto e lançaram o mais rapidamente possível, mas pronto, não me parece que seja não intencional lançar em agosto, ou seja, eles podiam guardar isto para mais tarde, mas acho que faz sentido lançarem agora. Isto porque eles, basicamente, o que eles disponibilizaram foi um repositório no GitHub e no Hugging Face em que eu posso ir lá e descarregar o modelo. O que é que a OpenAI, para além da inovação, o que é que eles protegem na sua API, digamos assim? São 2 coisas. A primeira é a arquitetura destes modelos, ou seja, que camadas é que usa, que funções estatísticas é que se seguem umas às outras para processar os dados, não é? Portanto, eu quando lhe passo uma palavra, um token, ele transforma esse token num vetor, mas entre a palavra e o vetor há toda uma arquitetura de modelo que está ali no meio e que vai fazer uma série de processamentos e de operações estatísticas por cima desse token para prever qual é que é o próximo token mais provável e que faz mais sentido. E então eu tenho acesso a essa arquitetura e depois também tenho acesso aos pesos desses modelos estatísticos. Ou seja, se pensarmos como se fosse uma função, um y igual a ax mais b, digamos assim, em que eu tenho de afinar o a e o b, que são os parâmetros da minha regressão, eles disponibilizaram isso também. E isso é o que demora muito tempo a obter quando eles fazem o treino destes modelos. Portanto, quando eu tenho a minha arquitetura, acho que esta arquitetura vai funcionar,
passo-lhe os dados todos de treino, que são um número que nem consigo imaginar, de quantidade de tokens e de livros e conteúdo da internet e etc. Passam esse contexto todo pelo modelo, aquilo vai afinando estes parâmetros, portanto vai calculando estes valores, e depois quando eles estiverem satisfeitos com a performance do modelo, são estes os valores que eles fixam, e quando vão fazendo updates nos mesmos modelos, são basicamente estes valores. Ou seja, quando eles fazem, por exemplo, um 4 para o 4.1, provavelmente houve alguma alteração da arquitetura, mas muito disto também é treinarem com mais dados, ou treinarem com dados diferentes, ou treinarem de formas diferentes, e portanto os pesos do modelo acabam por ser um bocadinho diferentes e a performance vai ser melhor. E foi isto que eles disponibilizaram, portanto, estas duas coisas, no fundo, a arquitetura e os pesos. E isto de uma maneira muito simples eu consigo descarregar o modelo e pô-lo a correr numa virtual machine ou no meu telemóvel no limite. E é aqui o outro ponto que eu também queria tocar, que é, primeiro, demoraram muito tempo a chegar aqui, mas cumpriram a missão de OpenAI, era esta a missão da empresa e da organização not for profit OpenAI, que era disponibilizar AI de forma aberta. Portanto, isto é uma grande vitória, digamos assim, e eles estão a fazer jus ao nome e à sua missão, mas isto desbloqueia uma série de business models que até agora estavam dependentes dos modelos da API, e que deixam de estar dependentes. Alguns exemplos. Se eu tiver... vou dar um exemplo prático, que é, por exemplo, o Notion. O Notion tem uma coisa que é o Notion AI, e eu posso fazer pesquisa, posso pedir para reescrever texto, posso pedir para escrever texto de novo, portanto, numa blank page. Isto tudo, cada pedido que eu faço, o Notion não é uma empresa de AI, portanto, eles muito provavelmente o que estão a fazer é fazer um pedido a uma API. E isto, qual é que é o problema disto? É, quanto maior a utilização, maior os custos, escala linearmente. Portanto, aqui não há como enganar. Eles podem ter alguns créditos da OpenAI e tal, por serem um bom cliente, mas teoricamente seria, quanto mais utilizam, mais vão pagar. É assim que funciona. E o problema é que quanto mais eu, utilizador, utilizo o Notion AI, não pago mais. Eu pago os 6 ou 7 ou 8 dólares por mês para ter a subscrição, e portanto há utilizadores que são mega power users, que no limite até podem dar custo, podem ser, digamos, dar prejuízo à empresa se eu utilizar demasiado AI. Depois claro que isto tem limites e etc, mas na teoria isto tudo funciona assim, ou seja, coisas que são muito intensivas de AI deixam de poder deixariam de fazer sentido, e agora eles podem fazer se calhar um mix em que têm, para as tarefas mais simples usam este modelo, se bem que eu acho que o O4 Mini é muito provavelmente suficiente para 95% das tarefas que existem ou dos produtos que usam AI ao dia 2, portanto aquilo já tem scores absolutamente altíssimos. Pode não ser o melhor de todos em programação ou em áreas bastante específicas, mas em termos de performance para tudo o que é assistant e portanto tarefas mais ou menos corriqueiras, acho que chega e sobra, e portanto virtualmente não será necessário pagar nunca mais por nenhuma API de modelos de AI. Mas voltando ao que eu estava a dizer, portanto isto desbloqueia alguns modelos de negócio que não faziam sentido ou que faziam menos sentido financeiramente ou economicamente, mas, e para além disto, também desbloqueia uma coisa que até agora tem estado muito limitada, que são edge models, ou seja, correr modelos dentro dos devices localmente, que era isto que a Apple queria no fundo. Portanto, a Apple não quer enviar os dados das pessoas, ou seja, aquela dissidência entre eu tenho aquele dilema entre eu tenho de preservar a privacidade das pessoas e ao mesmo tempo tenho de enviar estes dados para a OpenAI. Como é que eu faço isto? Posso perguntar às pessoas sim, mas é assim, é um bocado desconfortável. Nós estamos a vender aqui que somos uma empresa super privada e super segura e agora estamos a fazer isto. E portanto isto já desbloqueia isso, ou seja, se eles conseguirem pôr os iPhones que estão mega otimizados em termos de hardware para correr estes modelos, se eles conseguirem pegar neste modelo que é comercialmente livre, estudá-lo, melhorá-lo, customizá-lo, que é possível neste caso, porque eu consigo mudar os pesos, consigo retreiná-lo ou fazer um fine tune, portanto um pequeno treino por cima, eu consigo
pegar neste modelo, aplicá-lo às coisas que quero fazer nos devices da Apple, não é? Por exemplo, e posso utilizar este modelo diretamente nos meus dispositivos, que no fundo, muitas das aplicações de modelos OpenAI foi isso que fizeram com os modelos Llama da Meta, que é a base de imensas aplicações e mesmo empresas que são empresas de AI que criaram, por exemplo, modelos para geração de música ou a Eleven Labs, que gera voz. Muito da base daqueles modelos são modelos Llama, são modelos da Meta que disponibilizou os seus modelos open source, e agora vão poder fazer um upgrade a isso, porque eles não estavam a desenvolver novos modelos, vamos pensar no caso da Eleven Labs, simplesmente estavam a usar aquele modelo e se calhar a fazer uma série de pós-treino por cima daquilo. Agora o que eles podem fazer é pegar num modelo ainda mais avançado e aplicar essas técnicas num modelo ainda mais avançado. Portanto, a base, o limiar, o bottom, digamos, o pior estado possível destas coisas subiu bastante, ou pode subir bastante por causa deste lançamento da OpenAI. Portanto, on-edge LLMs acho que vai começar a ser uma coisa. A Apple já tinha um bocadinho disto, mas acho que agora de certeza que imensa gente vai começar a pôr isto nas suas aplicações. Depois High Intensity AI Apps, ou como quiserem chamar, também vão começar a aparecer, se calhar com muito mais frequência. E isto depois leva aqui a uma terceira questão, que é, há muitos modelos de negócio que vão desaparecer, digamos assim, por causa disto, que é eu vender API, o próprio modelo de negócio da OpenAI pode estar em risco, ou pode estar muito diminuído por causa disto. Quando eu disponibilizo de borla um modelo que é o O4 Mini, de repente eu já não preciso fazer tantos pedidos à API, de repente eu não preciso fazer pedidos, por exemplo, se estiver a usar Anthropic, porque este modelo se calhar vai-me resolver a maior parte dos meus problemas e vai ser de borla, ou seja, ataca todas as outras empresas que estão a desenvolver modelos e que estão a disponibilizá-los via API, e abre imenso mercado para as empresas que estão a desenvolver e a instalar hardware e data centers, porque eu agora, se vou ter o meu modelo a correr, eu ou corro localmente ou tenho de fazer deploy do modelo no sítio onde a minha aplicação está a ser deployed. Por exemplo, se eu tiver a minha aplicação correndo no Vercel, o modelo vai ter de estar lá no código algures para correr, e isso vai fazer com que a procura por data centers ainda seja maior, porque não está fechada às empresas donas dos modelos, não é? Porque agora qualquer pessoa vai poder fazer deploy de um modelo muito bom em virtual machines ou em computadores por aí. Portanto, se eu tivesse de apostar, diria que a procura por data centers ainda vai aumentar mais do que o que já iria por causa deste lançamento. Isto é uma das vertentes. A outra vertente é produto. Portanto, agora estas empresas vão passar a ser empresas de utilizar, para além da inovação e lançarem novos modelos e etc., GPT-5 e O7, whatever, para além, eu disse 7, mas foi exagero, não é? Está no O4, está no O3, aliás, quando sair o O4 não mini, mas pronto, inovação nos próprios modelos. Eu acho que agora o the name of the game é produto, é quem é que vai conseguir fazer o melhor Chat Assistant. Portanto, quem é que vai, para além de quem é que vai conseguir criar o melhor modelo que chega ao AGI, não é? Digamos assim, qual das empresas é que vai ganhar a subscrição das pessoas para o seu Daily Companion? Será a OpenAI com o seu Agent agora, com o Codex, etc. Se a Anthropic com o Claude e com os Artifacts e não sei o quê. A Gemini também tem uma série de modelos e uma série de coisinhas à volta. O Grok lançou o Imagine. Portanto, agora estas empresas de repente deixam de ser, ou seja, o AI passou a ser efetivamente uma commodity, ficou de borla, não é? No fundo, AI de qualidade, porque este é o primeiro modelo open source, não é o único, é o primeiro muito bom. Todos os outros ficavam bastante atrás, por exemplo, do 4O, que já era o standard da indústria, de certa forma, não oficialmente, mas como as pessoas estavam habituadas a usar o 4O no ChatGPT, acabou por ser um bocadinho o standard da indústria. E neste caso vamos passar a ter este open source de borla, e portanto vai
matar todas estas coisas e as empresas vão ter de apostar tudo em produto. Eu também já tinha previsto isto de certa forma, que a OpenAI estava a investir muito mais no ChatGPT do que propriamente a lançar novos modelos e mais modelos mais avançados. Eles estavam a lançar mais features para o ambiente do ChatGPT e mais tiers mais avançadas e mais caras, e eu acho que é aí, e integrações, e tentaram comprar a Windsurf e depois a Google foi lá buscar. Portanto, eu acho que eles viram que isto vai ser uma commodity, todos eles vão apostar e vão tentar criar os modelos mais avançados. O que nós vamos ter de fazer é como é que nós conseguimos embeber estes modelos nos melhores produtos e vender esses produtos, e nada melhor do que nós conhecemos o modelo de trás para a frente para tentar fazer isso. Portanto, eu acho que agora o jogo é outro, é quem é que consegue criar os melhores use cases para estes modelos. Como é que eles tentaram, só para fechar este assunto, como é que eles tentaram mais ou menos minimizar o risco de repente agora libertarem estes modelos open source e não terem controle sobre aquilo que as pessoas fazem com eles? Porque a API tinha alguns limites, tinha algum controle. Neste caso, o modelo está aí, ou seja, podem usar aquilo para coisas más, não é? Como é que eles tentaram? Eles identificaram duas áreas mais críticas, que era biologia ou saúde e cibersegurança, e estudaram o modelo nessas áreas, ou seja, puseram o modelo a resolver problemas dessas áreas. Na saúde ou na biologia, ele tem uma performance que é inferior ao O3, e portanto, se o O3 já existe, à partida não vai haver problema nisso, ou seja, não estão a quebrar a fronteira, a permitir que as pessoas cheguem mais longe com estes modelos. E em cibersegurança ele é pior do que outros modelos open source que também já existem, e portanto eles também acabam por lavar as mãos desse problema. Ou seja, se alguém quebrar a fronteira com isto, não somos nós. Ou seja, se alguém criar novo conhecimento e conseguir hackear mais coisas por causa disto, não fomos nós, não foram os nossos modelos, porque eles não são assim tão capazes. Mas pronto, este episódio vai ficar um bocado mais longo, porque a seguir ainda tem outra parte, mas isto não podia passar, ou seja, não podia ficar para a semana, porque saiu há 3 horas, quando eu estou aqui a ver, estou a gravar agora isto à noite, e portanto teve mesmo de sair aqui. Desculpem, até foi com um microfone diferente, mas continuamos para os próximos temas. Ok, agora assim numa miscelânea de temas, a BP encontrou o maior poço de petróleo dos últimos 25 anos, e é na costa do Brasil, a cerca de 400 km do Rio de Janeiro, e tem uma área de 300 km quadrados, portanto mais ou menos 5 vezes a área de Manhattan, e pronto, saiu-lhes a lotaria. E por acaso não sei como é que é a lei, quer dizer, pela notícia, o que me parece é que isto vai pertencer à ABP, ou pelo menos a exploração pertencerá à ABP. Não sei como é que é a lei do país, ou seja, se encontrarem um poço de petróleo aqui em Portugal, eu suponho que seja público, mas neste caso, como foi a ABP, se calhar a pagar a investigação, a pagar o drill down, se calhar agora tem exploração daquilo durante X anos, algo desse género. O Grok, portanto o modelo da AI da X, lançou o seu Image Generator, chama-se Imagine, para testarem. Acho que tem de estar no tier pago, e acho que são $30, portanto eu não tenho feedback porque não tenho o Grok Premium, só tenho o OpenAI Anthropic, mas se alguém tiver, que experimente e que depois deixe aqui o feedback. Depois, aqui em relação aos Trumponomics, teoricamente as tarifas iam Make America Great Again ou Make America Rich Again, que foi uma das frases que ele usou quando apresentou as tarifas. A pausa dos tais 90 dias chegou agora ao fim e, portanto, voltaram muitas destas tarifas para países como Canadá, Suíça e etc. Portanto, países relativamente neutros no que toca aos Estados Unidos, levaram aqui com tarifas de surpresa e estão já a tentar negociar aquilo que a União Europeia fez, e que já tivemos agora um episódio sobre isso. Mas a questão é que estas tarifas acabam por tornar o trade global menos interessante e fazem com que a economia dos Estados Unidos esteja numa situação pior. A bolsa ressentiu-se disso e, portanto, estava a cair. O Trump não gostou disto. Para além disto, houve um relatório, um report de jobs,
portanto, quantos trabalhos é que foram acrescentados em julho face aos outros meses, e isto é uma coisa que as pessoas têm muita atenção, porque é um dos indicadores, a par da inflação e etc., de como está a economia, ou seja, se a economia estiver super quente e tiver a haver um crescimento gigantesco, primeiro, só se sabe isso em retrospectiva, ou seja, só é possível perceber se estamos numa recessão ou não depois de olhar para os dados que já passaram. Isso não é preciso saber no momento atual, mas os trabalhos é um bom proxy, ou seja, se estiverem a ser criados muitos postos de trabalho, significa que estão a ser criadas muitas empresas ou que as empresas estão a crescer. E neste caso, o número de postos de trabalho veio bastante abaixo daquilo que seria o expectável, e isso manda um sinal para os mercados de que a economia não está num local muito saudável. Para além disso, houve uma correção dos números de maio e junho para baixo, ou seja, menos trabalhos também naquela situação, naqueles meses, desculpem, e isso fez com que as bolsas e os indicadores descessem bastante. Trump não gostou disto porque achou que não ia de encontro àquilo que ele tinha imaginado, que era tarifas e iam tornar a economia fantástica e o país super rico, e mandou despedir a senhora que mandava no Bureau of Statistics, portanto que seria aqui o INE, o Instituto Nacional de Estatística, porque disse que os números estavam errados, sem qualquer tipo de facto, sem qualquer tipo de estudo. É verdade que existem estas correções, estes ajustes, mas são ajustes normais, porque lá está, estes dados são sempre muito difíceis de medir em real time e, portanto, depois interessa tê-los corrigidos, mas isto mostra que ele tem estes lives de autocrata em que, ok, a informação que existe e que é teoricamente agnóstica ao meu governo não vai de acordo com a história que eu quero contar e com com a mensagem que eu quero passar às pessoas, portanto eu vou despedir esta pessoa e se calhar vou colocar no lugar dela alguém que vai dizer e contar a história que eu quero, e portanto de repente aquelas instituições todas perdem confiança, as pessoas deixam de confiar nos dados e pronto, e vira uma confusão. Noutra notícia, a Figma, portanto o software mais amado pelos designers, em oposição à Adobe, fez esta semana a sua IPO, e foi um IPO gigantesco, mas há aqui uma história por trás. Portanto, a Figma foi tentada comprar pela Adobe há 3 anos, em 2022, e o valor era de 20 mil milhões de dólares. Depois, entretanto, houve um problema no deal. Por causa desse problema, eles tiveram de pagar à Adobe 10 mil milhões de dólares, ou seja, ao contrário, a Adobe teve de pagar à Figma 10 mil milhões de dólares e não comprou a empresa. Entretanto, a Figma fez a IPO no dia 31 de julho, portanto, no final da semana passada, e teve o seu IPO a 33 dólares por ação, mas foi daqueles IPOs incríveis e que, na verdade, ou seja, as ações foram listadas a 33, mas quando abriu subiu instantaneamente para 85 dólares e acabou o dia em 115 dólares, o que deu uma avaliação da empresa em 68 mil milhões de dólares. Atualmente a empresa, isto foi dia 31, não é? Atualmente a empresa está avaliada em, deixa-me ver se encontro aqui, 43, portanto, entretanto já desceu um bocadinho, acontece sempre isto, se vocês virem o gráfico há sempre ali uma subida gigantesca e depois vai ajustando para o que é um valor mais ou menos justo, mas a Adobe neste momento deve estar a pensar porque é que não levou a cabo o negócio dos 20 mil milhões de dólares, porque tinha comprado uma empresa por 20 mil milhões de dólares, neste momento ela valeria 40 e tal, ou seja, já tinha duplicado, não é? E para além disso pagaram 10 mil milhões de dólares exatamente por uma indemnização por causa do negócio não ter acontecido, ou seja, foi o pior negócio possível para a Adobe. Entretanto, e para acabar, voltar aqui a falar da Apple, que pode ser um candidato, não, a Apple vai agora provavelmente procurar um novo provider para o seu Apple Card, cartão de crédito, que eles têm, que não está disponível cá em Portugal, mas nos Estados Unidos está, e
o novo provider pode ser a JP Morgan. O Apple Card tem cerca de 20 mil milhões de dólares em balance, portanto em conta na Goldman Sachs, que era o provider anterior, e eles querem mudar, e provavelmente a JP Morgan será o novo provider. Só outro facto interessante é que a Visa ofereceu cerca de 100 milhões só para mudar o cartão de Mastercard para Visa. Acho que a Apple não aceitou, mas só para percebermos a dimensão do que aquele cartão é nos sítios em que ele existe. Cá em Portugal não existe, e portanto é um daqueles negócios que vem por associação a eles terem uma distribuição tão grande, ou seja, estarem presentes em tantas pessoas nos Estados Unidos terem um Apple device, é que depois é super fácil aderir àquilo. É um cartão de crédito, os americanos gostam muito de cartões de crédito, e portanto é um negócio fantástico. Isto traz um desafio para a JP Morgan, porque a JP Morgan sempre teve não é bem aversão, é mais um cuidado extra no que toca a risco de credor. Ou seja, eles só aceitam pessoas com um certo nível de credit score, e isto é uma coisa que existe nos Estados Unidos, e portanto as pessoas sabem qual é que é o seu credit score, e para pedir empréstimos e etc, aquilo é um dos fatores que é avaliado, e este credit score é trabalhado com pedir créditos e pagá-los, e portanto se eu pedir créditos e pagá-los a tempo, o meu credit score vai subir. Se eu não pedir créditos, o meu credit score vai estar no que será o zero, digamos assim. Zero vai estar no valor inicial, e a JP Morgan não aceita pessoas com credit score abaixo de 660 num total de 850, enquanto que não aceita, mas tem um valor de pessoas que têm este credit score abaixo de cerca de metade da Goldman Sachs. Ou seja, a Goldman Sachs tem 34% de pessoas com abaixo de 660 e a JP Morgan tem 15%. E sendo a Apple o issuer neste caso, eles não sei se vão poder negar tanto como negariam se fossem diretamente ao banco, mas pronto, se houver depois atualizações nisto, eu também vos digo. Chegamos ao fim. Se têm gostado, partilhem isto com alguém, experimentem o Feta, está aí para usarem, é free forever, como eu tinha dito. Agora, esta semana implementei aí uma série de funções de AI para o Blog Writer, ou seja, tem uma janelinha em que podem discutir algumas ideias e depois ele vai apresentando sugestões, e podem substituir o texto que têm ou adicionar esse texto ao vosso editor. Pronto, experimentem, deem-me feedback, partilhem, deixem as estrelinhas, comentem o que quiserem e subscrevam. É isso. Vemo-nos na próxima semana.